minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje venho compartilhar com vocês um Par Responde recente, né? Vocês deixaram lá no meu Insta algumas perguntas pra gente conversar sobre o puerpério, todo esse período pós-gestação. E sendo agora mãe de dois, né? Tem tantos desafios, vocês têm várias curiosidades, várias dúvidas, então vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram por lá, inclusive já vai lá me seguir, e se você quiser conferir um pouco mais desse vídeo, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, vamos lá, vamos começar. A K. Barbosa Lopes, ela perguntou: é verdade que a mãe fica mais deprimida ou que o humor oscila muito depois do nascimento do bebê? Sim, mas isso não é uma regra fixa, tipo, cada mulher é única. Cada mulher tem os seus hormônios e eles funcionam de uma certa forma. Então, tipo, a Paloma, que é mãe do Pedro Luca, não foi a mesma da Paloma, mãe do Cauã, só pra vocês terem exemplo. E não vai ser igual a você que tá me assistindo. Então, nós somos únicas e o nosso corpo não é matemática, né? O corpo funciona de uma forma, mas na pós-gestação, né, quando a gente ganha o bebê, tudo muda. O nosso corpo se transforma, porque aí o bebê já não tá dentro da gente mais, então o corpo começa a voltar ao normal. Então, se você amamenta também, o corpo ele se transforma e se prepara para aquele momento. Se você não amamenta, ele também encerra um ciclo. Enfim, o nosso corpo, ele é muito inteligente, vai se adaptar, mas ele passa por grandes transformações. Afinal de contas, demorou 9 meses pra gente gerar, né, o nosso bebê, então ele não vai voltar rápido. Por isso que o período do puerpério ele é tão difícil, porque cada mulher vai reagir de uma forma e a gente nunca sabe o que esperar. Tipo, quando eu ganhei o Cauã, por exemplo, eu não tive um puerpério difícil, meu puerpério foi muito tranquilo. Apesar de eu estar naquele período de pandemia, que eu fiquei toda preocupada, né, por todas as situações, de acontecer alguma coisa com a gente, mas no geral foi bem tranquilo. Logicamente, eu tive uns momentos mais difíceis, sim, mas nada se comparado ao que eu tive agora no puerpério do Pedro Luca. Lá foi mais período de pandemia, os hormônios, muito cansaço, privação de sono, na época do Cauã. Então isso me deixou um pouco assim, mas tipo, foi muito tranquilo, sabe, em vista de agora. No puerpério do Pedro Luca, a gente enfrentou muita coisa, como eu contei no vídeo do nosso testemunho. O Pedro Luca, ele teve dengue, eu estava me recuperando, então tudo isso mexeu muito comigo. E eu fiquei muito deprimida, sim, no período que ele estava com dengue, então principalmente. Nossa, eu fiquei arrasada, eu chorava muito. E isso é normal, até porque, tipo, ainda que eu não tivesse puerpério e eu tivesse com uma criança passando o que ele estava passando, logicamente eu ia ficar da mesma forma. Então, no puerpério, aumenta ainda mais isso, sabe? Os meus hormônios estavam muito, assim, loucos mesmo. Então eu fiquei muito triste, fiquei muito confusa, muito preocupada. Foi bem difícil, assim, o início. Agora, graças a Deus, o meu puerpério tá bem leve. Nos 15 a 20 primeiros dias foi bem difícil, eu chorei bastante, quando eu lembrava então eu chorava mais, enfim gente, foi uma caixinha de surpresa, cada dia era um dia, foi bem difícil. A Betânia Silva: como conseguiu já fazer as coisas comida em poucos dias, já que além do parto teve dengue? Então, parte de comida, por exemplo, vocês acompanharam aqui no canal, eu fiz 2 vídeos de marmita pós-parto. Então, gente, eu lotei o meu freezer, lotei. E assim, eu não moro sozinha, né? Tem meu esposo, então o Leandro fazia muita coisa na cozinha, tipo, às vezes ele queria fazer um almoço fresquinho, ele ia lá fazer uma panela de arroz. Ou eu mesma, tipo, não tinha muito segredo, sabe? Você coloca o arroz ali, refoga, é muito rápido. Então não é uma coisa que te faz esforço. Por exemplo, eu tive cesárea, mas fazer um arroz não requer esforço. Colocar um feijão pra cozinhar não requer esforço, não força a cesárea, sabe? Então não é uma coisa que é dificultosa, mas no geral a gente comeu basicamente a nossa comida das marmitas que eu preparei. No jantar a gente basicamente usou em tudo, todos os jantares, era um dia ou outro que fazia alguma coisa diferente. Mas no geral a gente também comeu no almoço, tipo, eu fiz estrogonofe, eu fiz várias coisas. E a gente fazia um arroz, acompanhava, então foi bem prático. Isso auxiliou bastante. E com relação à dengue, na primeira semana eu não fiquei muito mexendo nisso. Tipo, acho que, não sei se eu me lembro, eu fiz um arroz, fiz alguma coisa assim bem tranquila. Mas, gente, é o que eu falei, né? É se organizar.
me organizei bastante no pré-parto e no pós-parto isso me auxiliou muito. E com relação à dengue, eu fui tão medicada que eu fui sarando aos pouquinhos. E era tanta coisa para pensar que era a última coisa que eu sentia era com relação à dengue. Era mais em relação à cesárea mesmo. Lena Souza, qual a maior dificuldade do período? A maior dificuldade é realmente lidar com os hormônios, porque tem coisas que é incontrolável, sabe? Tipo, vem uma vontade de chorar pelo que eu passei com o Pedro Luca e eu não controlava, eu só chorava. Isso é muito difícil, porque quando a gente não tá nesse período, a gente consegue se controlar, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas controlar as emoções é difícil, controlar o cansaço, na verdade a gente não consegue controlar. Então, uma das maiores dificuldades do período puerpério, eu acho que é o cansaço mesmo, de tudo. Dos hormônios que estão à flor da pele, da privação de sono, de ter que dar conta, né, de cuidar de 2 crianças, de amamentar o tempo inteiro. Enfim, o cansaço é muito grande. No início, então, principalmente. A Cosmopoliana, o Pedro Luca, ele parece ser muito tranquilo, tipo o pai. O Cauã, ela escreveu 12 aqui, deve ser 220, né, não sei. Igual a mamãe, é assim mesmo? Sim, gente, é assim mesmo. O Pedro Luca, ele é bem tranquilo, igual o Leandro, e o Cauã, ele é mais agitado como eu, real. Tá na cara, né? Ai, Jesus. Um filho pra cada, real, não tem pra que brigar. A Carol Noronha Beauty, como você lida com a exposição? Pessoas que possam te invejar. Ô Carol, se eu for pensar assim, eu realmente não mostro nada aqui no canal, sabe? Não mostro nada da minha vida, a gente para. A gente tem que pensar de uma forma. Em qualquer profissão, seja ela na internet ou fora, a gente vai ter algum tipo de exposição. Tá? Por mais que às vezes você trabalhe numa empresa que é super privativa, alguma coisa, não sei, talvez não seja do seu trabalho, mas talvez seja na sua família, sua roda de amigos. Alguém vai ter inveja de você de alguma forma por ver suas conquistas. Então é difícil, sabe? Então a gente tem que realmente equilibrar. E eu tento equilibrar ao máximo. Tem anos, eu acho que desde 2017, que eu venho expondo bem menos a minha vida. Porque esse aqui é o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu amo, sabe? É como se fosse um diário. Eu amo voltar no tempo e ver os vídeos e ver tudo que aconteceu comigo em cada fase. Por mais que seja tipo um tiquinho de cada coisa, sabe? Uma fração, é muito gostoso acompanhar tudo isso. Então, eu fico muito feliz por ter vocês aqui comigo. E a gente pondera, sabe? A gente realmente equilibra aquilo que a gente acha que deve mostrar, que não deve mostrar. Mas faz parte. Faz parte e Deus nos guarda e é isso. É o que basta, né? A Betânia 2. Você está sentindo que tem alguma sequela da dengue ainda? Então, eu não sei dizer, mas eu acho que a minha recuperação foi um pouco mais lenta do que a do Cauã. Eu acredito que devido à dengue mesmo. Às vezes eu me sinto um pouco mais indisposta. Eu acredito que realmente seja pela dengue. Dizem que a gente demora, né, realmente pra tirar todas as sequelas da dengue até 1 ano. Logicamente, cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas eu acho que é isso, sabe? Mexer um pouco com a minha disposição, assim. Agora que eu tô tentando me reanimar. Renata Souza. Vocês são abertos à vida? Gente, o que surgiu de mensagem sobre isso foi muita mensagem mesmo. E não, sabe, eu até admiro muito quem é aberto à vida. O que seria isso para quem não sabe? É deixar a natureza seguir seu fluxo, sabe? Quantos filhos vier, seja como for, né? Realmente a vontade de Deus, tipo, se tiver 10, 15, 20 filhos, é seguir ser aberto à vida. Mas eu acredito assim, é bem difícil, isso é muito polêmico. Eu sempre converso isso com as minhas amigas, que eu tenho amigas que pensam como eu. Eu gostaria muito de ser assim, tipo, de não prevenir, de deixar Deus mandar quantos filhos Ele quiser, porque se a gente for olhar, a maioria, né, das mulheres importantes da Bíblia, elas só tiveram um filho, a maioria era estéril, como tipo a Sara do Abraão, ela não prevenia, ela tentava ter filhos,
Mas Deus não permitia, Deus cessou o ventre dela, né, a madre. Então, quando Deus permitiu que ela tivesse um filho, que foi o Isaac, que foi o filho da promessa de Abraão, aí sim ela teve. Então, assim, eu acredito que Deus sabe quantos filhos cada pessoa vai ter, né? Tem pessoas que vão ter 1, 2, outras 3, outras 4, outras nenhum, outras vão ter 10, outras vão ter mais. Então, Deus sabe de tudo, mas é difícil, porque no mundo de hoje, imagina se Deus quiser que a gente tenha 15, 20 filhos. Como reagir a esse número no mundo de hoje? É muito difícil, muito difícil. Então, eu penso assim, por mais que a gente às vezes previna, se tiver que vir, se for vontade do Senhor, vai vir. Né? Se Ele quiser que venha, Ele vai fazer mesmo tomando remédio. Tem muitas pessoas que eu conheço que tomando remédio engravidaram. Mas, ao mesmo tempo, é confuso, porque também você está se prevenindo. Gente, enfim, é tão polêmico isso. É muito polêmico. É coisa pra gente sentar e ficar discutindo, tipo... É isso, aí você fala, não, ai não, concordo, ai é isso. Enfim, é um assunto muito polêmico, mas a gente não é aberto à vida, sabe? A gente é da seguinte opinião mesmo, se tiver que vir, ainda que você previna, Deus vai mandar. Igual quando eu tentei engravidar do Cauã, que eu fiquei 10 meses e não aconteceu nada. Quando foi da vontade do Senhor, eu engravidei. Pedro Luca, a mesma coisa. Foi bem mais rápido, mas foi o tempo que Deus quis. Enfim, polêmico. Me contem aqui abaixo, são abertos à vida, vocês entendem sobre isso, o que vocês acham? Não vamos julgar, tá, gente? Ó, vamos abrir um parênteses aqui. Não julguem, nem a opinião A, nem a opinião B, nem a minha opinião. Porque, como eu disse, é polêmico e é difícil, é uma decisão muito difícil mesmo. A Franciele, Google, achou que mudou o estilo depois do segundo baby ou ainda é cedo pra falar? Ô Fran, eu acho que eu mudei, mas não o estilo. Eu mudei o jeito de olhar pra mim, sabe? Agora acho que eu não tenho tanto medo mais de me vestir como Paloma. Eu fiz a consultoria de estilo ano passado. O meu estilo é um criativo eclético, porque, né, eu me identifico mais com criativo, porém eu sou eclética. Às vezes eu gosto do clássico, às vezes eu gosto de um outro. Então é um estilo que eu me identifico. Eu fiz consultoria de análise cromática também, a minha cartela é inverno frio. E aí agora eu tento buscar mais referências dentro do meu estilo, buscar referências mais na minha cartela. Eu acho que é uma coisa que me faz bem, sabe? Olhar no espelho e falar, não, isso aqui tá legal pra mim, isso aqui combina comigo. E depois que eu ganhei o Pedro Luca, virou a chavinha. Eu fiz um destralhe no closet. Se eu não tiver postado, eu vou postar ainda. Gigante. Porque eu realmente não quero mais ser aquela Paloma que, tipo, tinha medo de se vestir como ela. Deveria se vestir como ela gosta, sabe? Então agora eu tô me sentindo mais confiante. Não sei até quando. Pode mudar? Pode. Mas é o momento, é isso. Doutora Karine Cavalli. Como você e o Leandro se revezam nos cuidados com o Pedro Luca? Então, é o seguinte. Na madrugada, quando o Pedro Luca acorda, o Leandro já troca ele. Porque às vezes já tem um tempo que ele tá sem trocar, ou então realmente precisa. E eu já dou mamar. Se ele começa, por exemplo, a soluçar, o Leandro fica com ele um pouquinho e já põe pra dormir. Se não, eu fico com ele até ele dormir. Durante o dia, a maior parte ele fica comigo, porque ele mama. E quando tá dormindo, por exemplo, tá dormindo aqui agora, tá dormindo aqui na cama, no estúdio. Quietinho, gente. Eu tô falando aqui, ele tá dormindo. Ele tá comigo e o Leandro tá trabalhando. Então a gente se reveza dessa forma. Na hora de dar o banho, Leandro que dá o banho e eu troco. Coloco a roupinha, porque geralmente o Leandro dá banho nele, depois vai dar banho no Cauã e eu já fico por conta de colocar a roupinha. Então, basicamente tem sido assim. E quando eu preciso muito e ele tá chorando, o Leandro fica intertendo um pouquinho até eu terminar o que eu tô fazendo para poder dar atenção. A Bárbara Correia perguntou se eu escolho o look para o Leandro. E não escolho o look para ele e nem ele pra mim. A gente às vezes combina, tipo, eu vou sair com essa roupa, tipo, que roupa eu coloco pra combinar com você? Mas nada tipo, você vai usar essa roupa. Não. Ele escolhe e a gente só, tipo, tira dúvida um com o outro. A Patrícia Matheus perguntou se terá tour pela cozinha nova, aqui da Casa Nova. Eu não sei, gente. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas, por hora, o que eu vou fazer? Acho que vocês já até viram a cozinha, né? Nos vlogs. Mas eu não vou fazer o tour agora,
porque ela tá 100%. Tipo, falta comprar coifa, eu vou trocar a geladeira, falta colocar os pendentes. Acho que isso. A iluminação da marcenaria, banquetas, então por hora, falta torneira também, faltam uns detalhes assim de finalização. Então por hora não vai ter tour, mas vocês estão acompanhando nos vlogs, dá pra ver, pra ter uma noção de como que é. Aqui no canal tem um projeto, tá bem parecido, eu mudei algumas coisas porque eu fiz design, né? Então eu acabei mudando algumas coisas de acordo com o meu gosto. E aí eu tô fazendo da seguinte forma, eu vou fazer vídeos à parte de organização dos gavetos, organização de paneleiro, organização de despensa, vou fazer vídeos de organização, tudo cantinho do café, novo, e depois, quando ela tiver 100%, aí talvez eu grave, tá? Talvez eu grave sim, mas por hora não, porque não tá 100%, tá? Só por isso, porque senão depois vocês vão falar, não, mas eu não gravo, não vai gravar. Talvez eu grave, mas por hora não, porque não tá 100%, é isso. E a cozinha do estúdio, assim que tiver ok, também a gente grava, porque a gente ainda não finalizou. O estúdio inteiro a gente ainda não focou, sabe? Foi muita coisa junto, a gente mudou, Pedro Luca, enfim, a gente tá indo aos pouquinhos e a gente tá finalizando, como vocês estão acompanhando os vlogs, né? Cada vez a gente finaliza alguma coisa. Paola Prestes Oliveira. Vai retornar com as noites temáticas, vídeos com mais mesa postas, nessa mesa maravilhosa? Sim, acabei de falar, né? A cozinha do estúdio ainda não tá pronta. Já tá com as pedras e tudo mais, mas ainda falta finalizar, então só quando tiver tudo pronto que eu pretendo voltar com as noites temáticas, porque eu quero deixar a cozinha temática para cada noite. Eu acho que vai ser muito, muito legal quando eu retornar com esse quadro. Inclusive a gente tem alguns projetos de Cozinhando Papai, então aguardem, teremos novidade. E a gente ainda tem alguns pensamentos ainda mais elevados sobre isso, então não sei, tá nas mãos do Senhor. Quando tiver ok, eu compartilho com vocês. Mas a gente pretende voltar assim com as noites temáticas e mesa posta, naquela mesa maravilhosa, grandona. Sim, a gente quer gravar muitas pra vocês. Inclusive a gente fez alguns par recebe, né, aqui de datas especiais, como o aniversário do Pedro Luca com o nosso aniversário de casamento, então foi uma mesa bem, bem grande já montada, mas a mesa ainda não tá finalizada. A mesa tá pronta, mas faltam as cadeiras. Então faltam muitos detalhezinhos, assim, gente, de decoração, pra gente fechar, sabe? E pra gente terminar o vídeo, vamos responder essa aqui, que é uma das mais feitas, são duas, na verdade. A confeitaria Caseirinhos Nobre perguntou se eu fiz ligação, que seria se eu operei, né, se eu realmente não vou ter mais filhos. E não, eu não operei, nem o Leandro, nós não operamos, não tomamos nenhuma decisão tão fixa assim, né? Então a gente realmente não operou. E a Clay Evelyn, se eu pretendo ter mais filhos. Nossa, essa foi a pergunta mais feita. E assim, é o que eu respondi, gente, eu mal ganhei o Pedro Lucas e já querem que eu tenha um terceiro. Calma, minhas amigas, calma, né? Não é fácil ter filho, tipo, você tem que gerar. Você tem que colocar pra fora, né? Seja vídeo, parto que for, mas o neném tem que sair. E é tudo muito caro. Ter um filho não é barato. Tipo, você tem. Eu, por exemplo, eu quero dar um conforto pros meus filhos, então o plano de saúde é caro. Gente, tudo é muito caro. Montar um enxoval, enfim, tudo. E não só isso, né? Tem tudo, tipo, cansaço, a logística de trabalho com tantas crianças. É difícil. Mas o que eu sempre digo pra vocês. Hoje é cedo pra responder isso. Outro dia eu falei sobre isso no Instagram e uma menina veio brigar comigo no direct. Falou, mas você tem que saber se você quer ter mais um ou se você não quer, porque você sabia que você queria ter 2. Como você não sabe se quer ter 3? E eu falei com ela, hoje eu não tenho como te responder isso, eu não tenho como responder pra ninguém. Porque hoje eu tô com 2 e nesse exato momento pra mim tá ótimo, pro meu esposo tá ótimo. Mas amanhã, depois de amanhã, e aí, se o meu pensamento e o do meu esposo mudarem, se a gente quiser ter mais um, se quiser ter mais 2, quiser ser abertos à vida, não sei, só Deus sabe? Deus transforma os nossos pensamentos. As pessoas precisam compreender isso, porque, por exemplo, diante de tudo que eu passei, gente, eu tentei me planejar o máximo que eu podia pro meu parto. E aí, o que aconteceu? Nada saiu como planejado, porque eu peguei dengue, eu tive meu parto antes do momento que eu imaginei, meu filho ficou no berçário, passei por tudo, o Pedro Luca teve dengue, tanta coisa aconteceu
Eu não planejei nada disso. Nada disso estava nas minhas mãos, sabe? Então tudo está nas mãos do Senhor. As pessoas falam, quando a gente fala, tá na mão de Deus e tal. Mas por que tá jogando a responsabilidade para Deus? Porque é verdade, sabe? Você planeja às vezes ter mas Deus manda gêmeos. Você planeja não ter nenhum, Deus te manda filhos. Você planeja ter 2, Deus te manda 3, Deus te manda somente 1, Deus não te manda. Então a gente não sabe. É isso que as pessoas precisam compreender. Hoje a gente está muito feliz, muito satisfeito com os 2, mas daqui 1 ano, 2 anos, daqui uns dias a gente pode querer mais e tá tudo bem. Por isso que a gente realmente não operou. Eu sou nova, tenho 29 anos, a gente tem toda uma vida ainda, né? Então eu não quero tomar decisões precipitadas, porque eu sei que Deus sabe de tudo, né? É isso. Então, deixa Deus agir no tempo que for, se tiver que ter, vai ter. Ainda que, como eu falei, ainda que você previna, se Deus quiser mandar, Ele vai mandar. Se Ele não quiser, também não vai. Você pode não estar prevenindo que Deus não manda. Então, Ele sabe de tudo, tá nas mãos dele. E é isso, gente. Eu queria bater muitos papos com vocês. É como amiga mesmo, sabe? Não como... são influência, tudo mais que estão assistindo. Não, é sentar aí e conversar como se estivesse aqui comigo. A gente trocar essas ideias, que eu acho que é tão gostoso, assim, da gente conversar sobre tudo isso, da gente trocar ideias, sem julgamento, sem pressão. É realmente conversar, tá? Interajam aqui abaixo nos comentários, é muito importante pra mim como feedback, para todos os conteúdos que eu produzo aqui, mas também para poder me sentir que, tipo, vocês estão aqui, sabe? Não tô falando sozinha. Então comentem, é muito gostoso ler os comentários de vocês, essa troca. Clique em gostei, compartilhe com as amigas. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, por tirar um tempinho para poder participar desse vídeo. E esse vídeo vai ter continuação, vai ter a parte 2, porque tem muitas outras perguntas. Então eu vejo vocês em breve para a gente poder conversar sobre amamentação e outros temas que vocês sempre perguntam. E hoje a gente falou mais sobre o puerpério, sobre o pós-parto, né, sobre planos futuros. E no próximo a gente vai conversar mais sobre a amamentação e um pouco mais sobre outros temas, tá? Um beijo novamente e até o próximo vídeo. Tchau!